Questão 10 aí na tela. A medida em centímetros da diagonal de um cubo é igual a D, beleza? Para calcularmos o volume desse cubo em centímetro cúbico, basta multiplicar D ao cubo por... Galera, ele fala do cubo, certo? Como ele está falando aí de um cubo, então eu tenho que fazer aí, desenhar pelo menos um cubo para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Tá? A diagonal do cubo e etc. Então, eu vou desenhar um cubo mais ou menos aqui, ó. Assim, mais ou menos, né? Finge aí que é um cubo, nada muito perfeito. Ó, vem aqui, eu desenho aqui. Mais ou menos um cubo, né, galera? Aqui, ó. Aprendendo a desenhar um cubo. Então vem aqui, esse aqui toca aqui, né? Que é a última aresta aí para a gente conseguir fazer o nosso cubo. Beleza? Mais ou menos isso daí. Olha só. A aresta é essa aqui, ó. Aresta, aresta, aresta. Só o que eu quero? Eu quero a diagonal, porque ele está dizendo, está trabalhando ali com a diagonal. Então eu vou pegar a diagonal do cubo. A diagonal do cubo é isso tudo aí. Tá bom? Deixa eu só modificar a cor, vou botar um vermelho para mostrar a diagonal do cubo. Essa é a diagonal do cubo, tá, galera? Então, o que acontece? A gente pode calcular a diagonal desse cubo aí, fazendo o quê? Pelas arestas, né? Então aqui, por exemplo, se eu chamar a aresta de A, como é um cubo, tem todas as arestas iguais, tá? A, e vai embora. Só acontece... Essa diagonal aqui, ele falou que é D. A diagonal do cubo, ele disse que era D, tá? Só que olha só. Eu tenho a diagonal aqui do cubo e tenho a diagonal também da face. Beleza? É com a diagonal da face que eu vou calcular a diagonal do cubo. Ó, a diagonal da face, eu vou até diminuir ela um pouquinho. Tá aí a diagonal da face, tá? Como é que eu vou calcular essa diagonal da face aí? É o seguinte, aqui é 90 graus. Tá vendo esse ângulo aqui que eu tô fazendo aqui, ó? Ele é um ângulo de 90 graus, beleza? Então, aqui é um triângulo retângulo. Cara, quanto que mede aqui essa hipotenusa aqui, ó? A raiz de 2, tá? É só fazer teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de cateto. Beleza. Agora, você percebe que eu tenho outro triângulo maior? O outro maior aqui, se eu fizer Pitágoras, vou fazer de teimoso, mas se fizer vai dar A raiz de 3. Olha o que eu falei, diagonal de qualquer cubo é aresta raiz de 3. Vamos lá, D ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a raiz de 2 ao quadrado, mais A ao quadrado, beleza? Então, o D ao quadrado é igual a ao quadrado, vai dar A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, tá? Mais o A ao quadrado. Galera, olha só o que eu tenho aí. Eu tenho 2A ao quadrado mais A ao quadrado. O que resulta isso? 2A ao quadrado mais 1A ao quadrado vai ficar 3A ao quadrado. Aqui o D, ele está ao quadrado. Ele vai passar tirando raiz, tá? De 3A ao quadrado, tá? O que acontece com o termo que está ao quadrado? Se a raiz é quadrada, o A que está ao quadrado ele vai sair. O 3 que ele não está ao quadrado vai ficar. Por isso que a diagonal do cubo é aresta raiz de 3, como eu disse aqui. Tudo bem? Então isso daí foi uma leve... mostrando, na verdade. Não vou falar demonstração, mas estou mostrando por quê, tá? A diagonal do cubo é A raiz de 3, tá? É teorema de Pitágoras e a gente acha. Tudo bem? Então, a gente já achou aí a diagonal do cubo, a raiz de 3, e ele pede assim, ó, para calcular o volume desse cubo. Galera, volume do cubo é base, aqui ó, é aresta, aresta vezes aresta, ou seja, é comprimento, largura e altura. Ou seja, é A vezes A vezes A. E se fizer A vezes A vezes A, vai dar A ao cubo. Tá? A ao cubo é o volume desse cubo. A aresta ao cubo é o volume de qualquer cubo. Tudo bem?
Então, vamos lá. Para calcular o volume desse cubo em centímetros cúbicos, basta multiplicar d ao cubo por... Galera, eu tenho d. Eu não tenho d ao cubo. D ao cubo eu vou achar agora. Então, eu tenho d, que é igual a a raiz de 3. Luan, você não tem d ao cubo, mas eu vou fazer agora o d ao cubo. Botei cubo de um lado, eu boto cubo do outro. Então, o d ao cubo é igual a ao cubo vezes raiz de 3 ao cubo, que é raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, tudo bem? Então, d ao cubo é igual a ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é o próprio 3. Sobrou um raiz de 3, vai ficar aqui. Então, o meu d ao cubo é esse cara aqui, ó. Esse é meu d ao cubo. O que ele pergunta? Para calcular o volume desse... Quer dizer, o que ele quer? Para calcular o volume desse cubo em centímetros cúbicos, basta multiplicar d ao cubo por... Tem que multiplicar o d ao cubo por algum valor que eu não sei, que eu vou chamar de x. E isso tem que dar o volume do cubo, que é a ao cubo. Tudo bem? Então, vamos lá. D ao cubo eu tenho. Quem é d ao cubo? É a ao cubo, que multiplica 3 raiz de 3, tá? Isso é d ao cubo, mas está multiplicando x, então vou multiplicar x. Isso é igual a ao cubo. Então, vem cá. X, que é o valor que eu quero encontrar, vai dar a ao cubo sobre a ao cubo 3 raiz de 3. Tudo bem? 3 raiz de 3 não estava multiplicando x, ele desce dividindo. Isso aqui vai dar quanto, galera? A ao cubo, eu simplifico com a ao cubo. Vai ficar lá em cima 1. E aqui embaixo também 1. 1 vezes 3 raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3, tudo bem? E aí eu vou racionalizar, porque nós não podemos ter raiz no denominador. Então, multiplica por raiz de 3. Por que raiz de 3, Luan? Porque se você multiplicar por raiz de 3, vai sumir a raiz lá de baixo, do denominador. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Vezes o 3 que está lá na frente, 9. E aí, galera, o nosso x é igual a raiz de 3 sobre 9. Beleza? E esse raiz de 3 sobre 9 que está aqui, ó, é a nossa resposta. Está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 9. Questão 10, letra D de Dinamarca. Beleza?